a este espaço ao Dr. Carlos Ruckalf. Ei, Carlos, querido, como você está? Tudo bem? Tudo bem? Bem, um dia cheio de novidades, Agostinho, e todos que estão nos acompanhando, porque antes disso é que estamos vendo que é de última hora, é o dia de hoje. O que aconteceu foi que Jorge Rodrigues, um dos homens do regime, fez uma intermediação direta com a Secretaria de Estado por meio de um empresário ligado a ele, propondo um acordo que foi rejeitado de imediato por Marco Rubio. Qual era o acordo? Que os três da cúpula pudessem sair, que pudessem se exilar, né? Sim, que Maduro Diosdado e Padrino Lopes fossem se exilar e ele ficaria encarregado da Venezuela para uma transição pacífica. Quero contar para vocês que isso mesmo foi proposto por Rodrigues Zapatero a Edmundo González Urrutia há poucos dias, tentando buscar uma transição que os Estados Unidos não vão permitir. Já dissemos aqui, os Estados Unidos da América têm o claro interesse de que essa cúpula, em particular, venha a falhar. Esta imagem que vocês estão acompanhando conosco agora mesmo na tela é o que eu chamo de a Hidra dos Solis. Essa hidra, essa estrutura venenosa do cartel dos Solis, tem aí várias faces, algumas pouco conhecidas. Ele dizia, eles vão embora, se exilam em um país neutro, eu fico no comando, eu recebo a recompensa porque consigo que eles saiam e, ao mesmo tempo, garanto uma transição e uma eleição. A irmã desse senhor, do Jorge Rodrigues, que está na Hidra, é a única mulher que está na Hidra que eu apresentei, que está acima de todos. Delcy Rodrigues é a responsável por ter levado uma grande quantidade de malas para a Espanha há um tempo, malas que o presidente atual, por um homem de sua confiança, Ávalos, é chamado de caso Ávalos, isso na Espanha permitiu que entrassem sem serem revistados. Aqui está a verdadeira trama do dinheiro que está por trás do cartel Los Solis. Para onde foi? Já dissemos isso muitas vezes, mas o importante é que Marco Rubio mais uma vez cumpriu com a democracia e a liberdade e se recusou a aceitar esse acordo. Lembremos para as pessoas que não conhecem Jorge Rodrigues, porque há nomes na Venezuela que são mais conhecidos que outros, como Diosdado Cabello, como Vladimir e Padrino López. Por outro lado, ouvimos menos sobre Jorge Rodrigues. Jorge Rodrigues é ex-vice-presidente da República, foi vice-presidente de Hugo Chávez e, além disso, é presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, ou seja, ele é um dirigente histórico e também atual do chavismo. Ele é considerado um dos principais operadores políticos do regime de Nicolás Maduro. Ele tem influência no controle dos meios de comunicação, na comunicação governamental, na propaganda e nas relações institucionais do chavismo. E em relação à sua irmã, inclusive, esse escândalo na Espanha é chamado de Delcy Gate, não é? É onde essa senhora viajou com malas, como diz Ruckalf, para a Espanha e supõe-se que essas pessoas não têm permissão para entrar na Europa. Então, o escândalo tem a ver com o fato de que essas pessoas têm uma sanção internacional por parte da União Europeia, não têm permissão para aterrissar na Espanha e, no entanto, aterrissaram. Isso foi em 20 de janeiro de 2020 e há conversas de Ávalos com Pedro Sanches, onde o primeiro avisa ao segundo sobre essa situação, avisa que Delcy Rodrigues quer falar com ele e Sanches dá sinal verde, diz que está tudo certo, mas ele não deveria ter feito isso, o que hoje o coloca em um enorme problema. Te pergunto, Carlos, então, se você acredita que agora quem também está em apuros é o próprio Jorge Rodrigues, porque pode ser apontado como traidor pelo regime, não é? Não, eu não acho que ele tenha sido traidor, acho que ele estava de acordo com todos. Acho que esse emaranhado é consultado entre eles porque o que os três chefes querem é poder sair sem que sejam mortos, sem que sejam presos e com o dinheiro. E isso é o que Jorge Rodrigues propunha. Uma coisa importante do caso Delcy com o atual presidente da Espanha é que ela chega à Espanha e, para não infringir a proibição da União Europeia de que essa pessoa entre no território europeu, ela é deixada no que se chama embarajas de zona de transição. Nessa zona de transição, apesar disso, as malas entram. O que havia na mala? Bem, todos nós presumimos que havia algo na mala, mas sabíamos de uma mala, a de Antonino e Wilson, na Argentina. Uma das questões que os Estados Unidos querem saber é quantas malas
quantos líderes de quantos países e quanto comprometimento real o atual primeiro-ministro espanhol tem com todas essas pessoas. Vocês sabem que o presidente do governo espanhol está cada vez mais acuado, não só pela oposição, mas também pelas ruas, porque até a volta da Espanha no ciclismo foi interrompida pelos grupos mais radicais da violência do Free Palestine. Houve muitos ataques à polícia, pouca defesa do governo por parte das autoridades do Ministério do Interior da Espanha, a sua própria polícia, a Guarda Civil, porque a ordem de empenho do presidente Donald Trump para esse dispositivo aeronaval é: ninguém e nada sai da Venezuela sem ser controlado, nem por terra. Isso é Colômbia, porque o Brasil tem o acesso impedido. Isso é Colômbia, nem por terra nem por mar. Acabamos de ver com a segunda lancha afundada, mas além disso, outro dia, com a inspeção de um atuneiro em águas territoriais venezuelanas. Em consequência, reitera-se o que Trump disse. Neste assunto não há águas territoriais porque estamos caçando narcotraficantes. E em terceiro lugar, e isso é extremamente importante que todos entendamos, também não por via aérea. E digo isso porque hoje consultei 2 fontes sobre o tema da via aérea e me disseram: nós temos inteligência suficiente sobre o que acontece na Venezuela para que, se algum dos que estamos procurando tentar fugir em um avião, mesmo que seja um avião comercial, os F-35 vão obrigar esse avião a aterrissar para ser inspecionado em um aeroporto norte-americano. Os F-35 que estamos vendo aqui na tela já dominam o espaço aéreo da Venezuela. Enquanto isso, Diosdado Cabello, vamos organizar isso. Temos quase 7.000 pessoas ao vivo, pedimos que deixem seu like, queremos alcançar muito mais gente e conseguimos isso quando vocês nos apoiam de uma forma totalmente gratuita, simplesmente clicando no botão de curtir e usando a ferramenta do chat. Contem para nós de onde estão nos assistindo. De onde estão nos assistindo. Aí estamos vendo na tela os F-35, aviões de tecnologia militar muito avançada, que de Porto Rico até a Venezuela levam, pelo que entendi, 20 minutos, apenas 20 minutos, e chegaram 5 F-35, segundo li na Reuters, neste fim de semana, 5 F-35 em Porto Rico. Maduro está... Sim, agora são 15. Agora são 15, porque já havia 10, exatamente. Já havia 10 em Ponce, acho que é lá que eles estão. E Maduro reclama porque diz que estão sobrevoando a cabeça dele. Onde está a cabeça do Maduro, Carlos, neste momento? Porque também houve informações sobre isso, não é? Bem, há um vazamento sobre o bunker que fica perto do aeroporto internacional de Caracas. Eu acho que essa informação sobre o bunker é uma ação de distração por parte da inteligência norte-americana, porque só pode ter vindo de lá, já que o local é descrito com muitos detalhes. Eles sabem onde essas pessoas estão todas as noites, a inteligência norte-americana os segue por terra e também com aviões espiões, eles não conseguem se esconder. E isso é muito importante porque outra coisa vai acontecer muito rapidamente. Muito rapidamente, no momento em que os Estados Unidos encontrarem em território que pode ser a fronteira com a Colômbia carregamentos de cocaína, eles vão bombardear. Isso vai destruir a cocaína onde quer que ela esteja, em qualquer lugar, no mar, como já vimos, mas também em terra, porque um dos temas que é preciso explicar para as pessoas é a imensa cumplicidade do governo de Petro. Com essa fronteira onde a cada dia cresce mais o ELN, o Exército de Libertação Nacional, uma quadrilha, e ele também terá que prestar contas à Justiça dos Estados Unidos por toda essa trama sinistra que eu costumo chamar à minha maneira de a hidra desse cartel Los Soles, porque tem muitas cabeças, não é só esse personagem que está no meio, que é Maduro. Obrigado. Todos os demais têm algo a ver com isso. Sinistro engrenagem. E o que é muito importante que nossos telespectadores saibam é que os Estados Unidos não vão recuar. Eu ouço o tempo todo. Bom, quando é que eles vão fazer isso? Mas bem, não é uma tarefa simples. Quando Noriega foi deposto, foi muito mais fácil porque as tropas norte-americanas já estavam no canal. Apesar disso, entraram mais 20.000 soldados, durou aquele tempo e houve mortos. E o que os Estados Unidos querem é evitar danos colaterais. Obrigado. Evitar que cidadãos venezuelanos inocentes morram. O que eles querem é esses presos, pelo menos um para que fale e conte tudo. Ao contrário de outros canais, nós dissemos desde o início que essas coisas levam tempo, que não acontecem de um dia para o outro.
Isso pode ser um desgaste econômico para o principal sustentáculo dos narcoditadores venezuelanos, que é justamente o narcotráfico. Isso pode implicar em algum momento uma operação relâmpago. O futuro, na verdade, está em aberto. O que nós apostamos como parte da nossa análise é que isso não é simplesmente fanfarronice de Donald Trump. O narcoterrorismo está realizando mineração na selva do Orinoco, mineração na região próxima à Colômbia. E cada vez mais, e isso é uma informação absolutamente fidedigna, o exército desse mesmo grupo, o exército da Venezuela, a Venezuela recua diante do ELN, que vai ocupando cada vez mais os espaços de fronteira. Por quê? Porque é preciso explicar ao nosso povo que o Cartel de Los Soles não é um fabricante de cocaína. O Cartel de Los Soles é um facilitador. É quem permite que todos os outros narcotraficantes passem pelo seu país e cheguem aos Estados Unidos. Por isso é o eixo principal. Mas o que interessa aos narcotraficantes colombianos é que, se Maduro cair, venha outro que os proteja e que sejam sócios deles. Por isso foi muito acertado o que Maduro Rubio fez ao não permitir que Jorge Rodríguez continuasse. O que precisa acontecer na Venezuela é que assuma a presidência quem ganhou as eleições, o Mundo González Urrutia. E para quem não conhece essas transmissões, o Cartel dos Sóis é o cartel de drogas fundado e comandado por generais venezuelanos. Generais venezuelanos que estão no coração do regime ditatorial, liderado por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello e Padrino López. Temos quase 10 mil pessoas vivas. Estamos crescendo muito rápido graças aos likes que vocês nos deixam. Então, se você ainda não fez isso, convido você a deixar um like e nos contar no chat de onde você está se conectando, porque o mundo ocidental inteiro está observando o que está acontecendo na Venezuela e se mobilizando pela liberdade. Carlos, volto a você. Veja, em instantes quero voltar a falar de Petro, mas antes quero mostrar isso para o pessoal. Agora, há pouco eu mostrei este mapa que está exibido pelo Google Maps. O que estamos vendo aí é o aeroporto de Maiquetía, onde, segundo informações vazadas por serviços de inteligência norte-americanos, Nicolás Maduro estaria passando suas noites embaixo do aeroporto. Inclusive foi publicado um vídeo aéreo que eu também quero exibir aqui na tela. Bem, esse vídeo diz: entraram na cozinha do Super Bigode e ele nunca percebeu. Agora esse bunker não será mais seu esconderijo. Certamente irá, bom, e assim por diante. Olhem isso. Já, inclusive, temos esse tipo de imagens aéreas que foram publicadas em diferentes contas de redes sociais que estão acompanhando esse tema, porque, ao que parece, é tanto o medo de Nicolás Maduro que ele estaria ao lado de seu avião caso, em algum momento, precise embarcar e fugir da Venezuela, não é? 3 pontos sobre isso. Primeiro, esse bunker é muito profundo. Mas bem, depois do que os Estados Unidos fizeram com as usinas de enriquecimento de urânio em nada menos que no Irã, obviamente não existe bunker que possa resistir às bombas de penetração. Segundo, eles têm mais 2 bunkers. Então estão se mudando de um lado para o outro, mas não têm nenhuma chance de se salvar. A possibilidade de se salvar é que se entreguem e que se entreguem presos, ou que entreguem pelo menos um dos 5 para que fale. E os Estados Unidos têm razão, porque quando havia um narcotraficante de direita em Honduras, eles o prenderam e ele está numa prisão norte-americana. Quando havia um indivíduo de direita cometendo atos de corrupção, também fizeram o mesmo. Acontece que o narcossocialismo do século XXI está todo contaminado, ou pelo menos quase todo, porque alguns países, na visão norte-americana, não estão envolvidos com o narcoterrorismo, são apenas adversários ideológicos. Como você bem sabe, os Estados Unidos conseguiram reter uma grande quantidade de precursores químicos que vinham do exterior via México e que agora já estão sob a posse e o controle dos Estados Unidos. Olha, aqui estamos mostrando uma foto aérea que foi publicada por um representante do governo dos Estados Unidos, Marshall Billingsley, juntamente com informações adicionais importantes. Ou seja, isso provavelmente é publicado para o Maduro como parte da guerra psicológica que você estava mencionando. E repare no resumo das características que são expostas aqui sobre as informações que os Estados Unidos têm do bunker onde Maduro está escondido. 5 níveis. De acordo com as informações, este bunker teria, ao todo, 5 níveis subterrâneos. 5 níveis subterrâneos. Mais de 40 metros de profundidade.
cerca de 1.500 metros quadrados no total. Diz que embaixo do salão há um caminho que leva de chegada presidencial. Há uma sala de situação, além disso, há alojamentos para o regime, há também uma academia e um sistema de refrigeração e cozinha para 4 meses para 150 pessoas. Há oxigênio para aproximadamente 25 dias. Há segurança cubana dentro do bunker de Maduro e há conexão com o hangar presidencial para aquilo que mencionamos há pouco, que assim ele possa eventualmente ser evacuado rapidamente do bunker. Ou seja, Maduro dorme aos pés do seu avião, segundo informações dos Estados Unidos, que tornaram isso público nas contas de redes sociais dos funcionários encarregados desse tipo de investigação. Ei. Pois bem, Agostinho, eu te digo o seguinte. De fato, estamos falando de uma estrutura com aproximadamente 40 metros de profundidade. E também é importante lembrar que, novamente, o local de enriquecimento de urânio mais profundo que já foi destruído pelos Estados Unidos da América tinha, na verdade, 80 metros de profundidade. Essa é a bomba de penetração. Excelente, excelente para que as pessoas possam ver como é relativamente fácil acabar com essa coisa que elas acham que é o lugar onde estarão seguras enquanto Troia queima. Bem, a decisão norte-americana, insisto mais uma vez, é justamente tentar evitar baixas colaterais entre o povo venezuelano. Os B-2 Spirit são aviões do tipo fantasma, que não são facilmente detectados por radar. São aeronaves que levam a bordo apenas 2 pilotos e têm uma trajetória de voo curta. Por isso, quando atacaram o Irã, tiveram que fazer 4 reabastecimentos no que chamam de vacas do ar, que são os aviões-tanque dos Estados Unidos. Pois bem, aqui Donald Trump já está avisando de forma clara pela segunda vez que vão atacar os alvos considerados narcoterroristas onde quer que estejam. E é importante notar que isso implica os bunkers, isso implica diretamente os lugares onde se armazena cocaína, e isso pode vir a implicar também algum outro lugar, como por exemplo um local onde estejam os caças F-16 da Venezuela, que segundo as informações preliminares que eu tenho, apenas 5 caças F-16 venezuelanos estão de fato em condições de combate. Apenas 6 contra já 15 F-35 que há em Porto Rico. E suponho que se eles têm o Spirit 2 em Porto Rico, disso a gente não vai ficar sabendo. Não acho que eles tornariam isso público. Eles não precisam disso. O Spirit tem apenas um único local de partida, que é no Oriente Médio, em um lugar que é o único onde eles estão. Mas o trabalho deles não é pousar em nenhum lugar, pois são projetados para missões de ida e volta. Eles saem com uma missão de bombardeio de longo alcance. Aí está para vocês o bombardeiro Spirit. E como eu disse, eles são reabastecidos no ar. Então eles não vão para Porto Rico nem nada disso. Se precisarem atacar, vão atacar a partir da sua base, 1000 vezes. Certo, certo. Falando sobre Trump, quero te mostrar algumas declarações que ele fez à imprensa nesse contexto que você já nos explicou, porque toda vez que você vem aqui, na verdade, nos dá uma verdadeira aula de que esse tipo de entrevista que parece tão espontânea do Trump ou de qualquer presidente, aquelas em que os pegam nas pistas de decolagem, na verdade, como você já nos disse, eles normalmente já têm combinado qual será a pergunta que vão responder. Bom, isso foi, pelo que entendi, no dia 14 de setembro, ou seja, ontem. Vamos ouvi-lo e está traduzido na tela. Na Venezuela temos uma enorme quantidade de segurança. Eles enviam para a Tren de Aragua, que é a gangue, provavelmente a pior gangue do mundo, MS-13M. Acho que provavelmente são considerados piores. E não gostamos do que a Venezuela nos envia, seja drogas ou membros da gangue. Não gostamos. Não gostamos nem um pouco. É a parte mais importante. Sim, claramente. É a segunda vez, como eu te dizia, e dizia a todos, que ele se refere diretamente ao caso específico de atacar dentro da Venezuela. Essa declaração inclui a Nicarágua, vocês devem ter visto. Sim, exatamente. Nós amamos não ter barcos próprios, o que é estranho, pois tem havido muito pouco tráfego de barcos. Não consigo imaginar por quê. E só sobre isso, você acha que começarão a aparecer estrelas no litoral venezuelano? Vamos ver o que acontece.
Olha, a Venezuela está enviando seus membros de gangue, seus negócios de drogas e entorpecentes. Isso não é aceitável. Só mais uma sobre a Venezuela. O presidente da Venezuela, ou o ataque no bairro de Indore. Você está preocupado que Maduro possa escalar alguma coisa? Ilegal são as drogas no bairro, as que entram no país e as 300 milhões de mortes que causaram ano passado. Você acha que não? Estava realmente dizendo a verdade naquele exato momento em que ele disse que era um. Um bairro de malandros. Você pode ver, você viu os sacos brancos, tudo, só pelos sacos, é um absurdo. Então, já sabíamos antes que eles saíssem. Bem, aí está. Ele diz, já há poucos barcos de narcotraficantes na área. Ou seja, eles têm medo de nós, sabem que estamos esperando por eles. E há poucas horas houve um novo afundamento de outra lancha do narcotráfico que foi divulgado pelas próprias redes sociais do presidente Trump. A última coisa que eu queria te perguntar, comenta uma Coisa sobre isso, Agostinho. Uma coisa sobre isso que também não mencionamos. Houve a detenção de um barco-túnel por parte das forças militares norte-americanas. Ele foi revistado pela tropa de assalto, não apenas pela tropa de assalto, mas também mergulhadores se jogaram no mar para verificar se não haviam jogado nada do barco-túnel. Adeus. Droga ao mar, porque eles têm a técnica de, quando são pegos, amarram os carregamentos de droga em blocos de concreto e os jogam no mar. Então, fizeram uma inspeção minuciosa, não encontraram nada e o barco seguiu viagem. Isso demonstra duas coisas. Primeiro, que quando alguém é pego é porque sabe que tem droga. Segundo, que estamos vigiando permanentemente a todos, por isso é muito importante o que estamos vendo. Os Estados Unidos nunca negaram que o barco atuneiro estivesse em águas territoriais venezuelanas. Isso é muito importante, porque quando os Estados Unidos querem afirmar algo, eles afirmam, mas quando querem negar algo sobre essa operação, não dizem nada. E claramente todas as informações indicam que estava em águas territoriais. Por que isso acontece? Porque Trump lhes disse, nesse processo que eu chamo de comprometimento, as instruções. Vocês têm que buscar a droga onde ela estiver e destruí-la. Não importa onde esteja, se dentro da Venezuela, no mar territorial da Venezuela, no mar ou no ar. É todo um sinal que, além disso, foi perfeitamente entendido pelo regime, porque imediatamente o chanceler venezuelano fez uma declaração dizendo que isso era uma flagrante violação da soberania venezuelana, já que havia ocorrido em águas venezuelanas. Portanto, eles acusaram o recebimento imediatamente. Os Estados Unidos estão dispostos a agir contra o narcotráfico, esteja ele onde estiver, não importa se em águas internacionais ou venezuelanas, para eles é exatamente a mesma coisa. Aí estamos vendo a matéria da Reuters a respeito. Bom, se tiverem interesse, podem procurá-la com esse título. Quero te levar, Carlos, a um último tema antes de passarmos à leitura dos superchats. Aviso ao pessoal que, se quiser colaborar com esta transmissão ao vivo, que se anime a nos enviar um superchat e vamos ler o que vocês quiserem, um comentário, uma saudação ou uma pergunta, o que vocês quiserem. Bem, voltamos à Hidra, Carlos, por último, lugar, e quero voltar à cabecinha ali de Gustavo Petro. Hoje, em uma ligação telefônica que tive com você, você me dizia que querem desertificar o Pedro. Eu te dizia que não sabia o que significava que ele fosse desertificado. Você pode explicar isso ao público? Sim, a certificação ou desertificação é para o país. Não, obviamente, para a pessoa. Se a sanção for de forma individual. Já houve um caso há muito tempo de um presidente colombiano que Bill Clinton denunciou publicamente, proibiu o acesso dele aos Estados Unidos e o considerou sócio dos narcotraficantes. No caso de Petro, o que aconteceria é que a Colômbia seria considerada um país que não combate o narcotráfico. Mas, neste exato momento, os Estados Unidos estão seriamente considerando desertificar o país. Isso, como resultado, teria consequências econômicas muito graves para a Colômbia. Bem, é um tema que também teremos que acompanhar. Petro é um aliado de Nicolás Maduro, e inclusive se diz que ele foi financiado pelo regime venezuelano nas eleições que venceu já faz cerca de 4 anos, e até hoje tem várias aparições públicas, inclusive através de suas redes sociais, em defesa de Nicolás Maduro.